Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates especialíssimo hoje. Poucas vezes a gente faz programa só com um convidado aqui. Eu acho que o último que a gente fez aqui foi com um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro, que não é carioca, é paulista, né? Mas viveu a sua vida inteira no Rio de Janeiro. Mas hoje nós temos o prazer de receber aqui pela primeira vez na Rede Pampa, pela primeira vez do Pampa Debates, o nosso secretário de Estado da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso. Que prazer tê-lo aqui, secretário. Prazer é meu, Paulo Sérgio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Rede Pampa hoje. E um prazer tê-lo aqui no Rio Grande do Sul. O senhor é natural do Rio? Nasci no Rio, estudei no Rio a vida toda, morei um tempo em São Paulo e agora estou... Mas é um carioca da gema? Sou um carioca da gema, nascido no Rio. A minha família não é, né? A minha família é de imigrantes, mas eu já nasci no Rio. Imigrantes portugueses? Portugueses. Minha mãe, todos os meus avós, família toda portuguesa. Ah, vieram para o Brasil, então, há pouco tempo, né? Porque uma geração antes da sua, né? A minha geração é a que nasceu já. Porque o meu avô, por exemplo, é português, mas, meu avô, né? Então já criou toda uma vida nova aqui no Brasil, já está na quinta geração. Não, a minha mãe, enfim, meus tios já eram portugueses. O senhor foi criado onde no Rio? Botafogo. Botafogo. Mas torce pro Botafogo, não? Não torço pro Botafogo. Torço para um outro time preto e branco, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama. O meu pai era vascaíno. Bom gosto. Pena que aquela região lá do nosso estádio de São Januário está tão degradada aquela região no Rio. É uma pena. Mas o estádio... Trabalhei muito ali. O estádio é muito bonito. Quando apitei futebol, quando comentei futebol, fui muito a São Januário. Que, aliás, foi palco de grandes momentos, né? De grandes discursos do Getúlio Vargas, né? Um grande, talvez o maior evento do Dia do Trabalho foi realizado aí. Sim. É um estádio histórico, se não me engano foi o primeiro estádio da América do Sul a ter iluminação noturna. Foi palco, né, de muitos eventos cívicos, foi palco de desfile de escola de samba, muita gente não sabe, mas quase chegaram a desfilar em São Januário. E, enfim, é um estádio na história do Brasil, né, muito importante. Aquele discurso do Getúlio Vargas, povo da minha terra. Eu acho que ele promulgou a CLT, se não me engano, lá. Posso estar enganado, no 1º de maio, no Dia do Trabalho, em 1950. Acho que nos anos 30. Não, foi nos anos 30. Talvez 34. Foi ainda em meio à ditadura que ele promulgou a legislação trabalhista da época. Mas já vi muitos jogos lá, já fui muito a São Januário. Que tipo de relacionamento o senhor tinha com o Rio Grande do Sul? Tinha algum relacionamento afetivo? Conhecia o Rio Grande do Sul já? Não, nunca tinha estado aqui. Sabia, obviamente, né, da importância do Estado e dos gaúchos em particular. Tenho amigos, né, gaúchos que tinham mudado para o Rio. Madrinha do meu irmão era natural daqui, ela já faleceu, mas era natural daqui, de Cruz Alta. Então, assim, conhecia muitos gaúchos pessoalmente. A terra do General de Tigói, Cruz Alta. Que morava no Rio ou em outros lugares, mas nunca tinha estado aqui. Sim, encontrei aqui um ambiente assim muito rico, né? Um estado com uma força impressionante. O Rio Grande do Sul sempre teve muita ligação com os cariocas. Tanto é que grande parte dos nossos agropecuaristas tinham casa no Rio. Né? E o veraneio no Rio de Janeiro. Ainda tem muitos que têm, né? E temos alguns que foram para lá morar no Rio e lá ficaram, como o caso do Pratini de Moraes. Né? Sim, com certeza. E um outro cidadão chamado Leonel de Moura Brizola também que morava ali na Avenida Atlântica. Em Copacabana, exatamente. Foi na esquina do Otton, né? Na esquina do Otton, ao lado, na outra esquina. Com certeza. O edifício onde morava o nosso
Leonel Brizola, que uma vez deu em mim um chá de pé, acho que umas 2 horas, até as 2 da manhã, conversando ele em pé, e eu com a minha coluna com a dor insuportável. E ele ereto, na época já com 75 anos de idade, né? Uma grande figura. E foi um grande governador. Pena que fez o segundo governo no Rio de Janeiro. Se tivesse ficado no primeiro, teria sido consagrado. Foi fazer o segundo, foi aquela catástrofe. Mas o que eu trouxe ao Rio Grande do Sul? Primeiro, eu quero salientar, o senhor é um técnico. Nós aqui temos uma predileção por técnicos, né? A gente sempre diz, olha, tem determinados cargos que têm que ser exercidos por técnicos, né? E sempre que vem um técnico, não importa de onde, todos nós saudamos e temos simpatia por isso. Claro. O senhor é um técnico. Mas como é que o governador foi nesse caça-talentos que ele pretendeu viver e fazer e realizar aqui no Rio Grande do Sul, foi encontrar Marco Aurélio Cardoso? Então, bom, como tu falaste muito bem, eu sou funcionário, né, de carreira do BNDES. Antes eu tinha trabalhado no setor privado, trabalhei em banco. Qual o banco que o senhor trabalhou? Eu trabalhei no banco BBM. BBM. Que é o antigo Banco da Bahia, né, que é um banco agora de privado. Controle chinês, né? Mas é um banco privado, agora não é mais de controle brasileiro, é um banco chinês. Trabalhei em consultoria, trabalhei em empresa privada no Rio, em São Paulo, e depois eu fui para o setor público. Depois que eu fiz mestrado, acabei indo para o BNDES. Foi a Brasília? Não, o BNDES no Rio. Ficou no Rio. Né? O BNDES é todo no Rio, né? Tem só formalmente um escritório, mas ele é todo do Rio. Então eu trabalhei no BNDES e depois eu recebi um convite para ir para a Prefeitura do Rio. Quando o Eduardo Paes se elegeu prefeito, a secretária de Fazenda que ele convidou, Eduarda Larroque, era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, desde a época éramos ambos economistas, trabalhamos no BBM, então ela me convidou para fazer parte da equipe dela. Eu fui subsecretário do Tesouro, de Gestão. Então eu, embora ainda no BNDES, passei um tempo, né, na Prefeitura do Rio, primeiro como subsecretário, depois como secretário. Eu fiquei 7 anos e meio na gestão do Rio de Janeiro. Uma parte dessa época que eu era secretário coincidia com o governador como prefeito aqui em Pelotas, né? Eu era secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, ele era prefeito de Pelotas. E eu cheguei a presidir durante uma época uma associação que existe, que é dos secretários de Fazenda das capitais. Eu fui prefeito da Brasf. É como se fosse um CONFAS, né? Que nem há o Conselho do Secretário de Estado. Então, e pouca gente... Esse colegiado, os secretários da Fazenda, eles têm muita força. Pouca gente conhece, pouca gente percebe. Então, a chamada Abraço, que é a Associação das Capitais, eu fui presidente e eu cheguei a conhecer o governador em alguns eventos, ele como prefeito, junto com a Frente Nacional de Prefeitos. Então, nos conhecemos assim superficialmente, né, de vista, dessa época em que eu era secretário. Mas, enfim, não tive nenhuma participação na campanha dele, não estava acompanhando de perto a situação. Ele chegou a mim, assim, acho que por diferentes referências. Eu conhecia o Aod, né, Cunha, que foi secretário aqui, que auxiliou o governador. Grande secretário, grande profissional, uma pessoa que nós temos toda admiração. Excelente pessoa. E que a governadora Ieda Cruz apostou tudo nele na época. Sim. E nele, no Fernando Schiller, que é outro craque, né? Sim, que fez uma gestão aqui reconhecida, né, como de muita qualidade. Eu conheci o Aod, né, não da época que ele foi secretário aqui, mas quando ele foi para o setor privado, então nós nos conhecíamos. Creio que o Eduardo Paes, né, é uma pessoa também que o Eduardo Leite tem eventualmente consultado, e outros economistas assim de mercado, enfim, que tenham chegado eventualmente a meu contato. Mas a primeira pessoa com a qual eu falei foi o Aod, né? Se eu consideraria a possibilidade. Eu já tinha voltado para o BNDES, né? Eu voltei para o BNDES em 2016, quando a presidente Maria Silvia, né, Bastos Marques, assumiu o BNDES. Mas uns meses depois eu voltei para o banco e eu estava lá. Tinha 2 anos e... menos de 2 anos e meio que eu tinha voltado para o banco. E aí recebi o convite para... O senhor é um economista formado por que universidade? Na FRJ, a Federal do Rio de Janeiro. Federal do Rio de Janeiro. Fiz mestrado lá também.
Eu fiz um período nos Estados Unidos, chamado sanduíche, né? Durante o mestrado eu passei um semestre nos Estados Unidos, no Arizona. Perfeito. Uma universidade especializada em finanças internacionais, era uma área que eu estava estudando na época. Quer dizer, o senhor não veio indicado por nenhum guru, porque alguns dos indicados por o presidente Bolsonaro foram oriundos de uma indicação do Olavo de Carvalho, né? Então, não teve nenhum Olavo de Carvalho na sua vida, graças a Deus. Na verdade, foi esses, enfim, economistas que eu acho que o governador consultou, em especial o Awad, acho que ele certamente pegou uma referência com o Eduardo Paes, porque eu trabalhei, né, com ele 7 anos e, não o conhecia também, fui por meio da secretária de então, mas depois acabei sendo secretário dele. Bom, antes de entrarmos nas questões pertinentes do Rio Grande do Sul, até para entender um pouco a sua trajetória, o senhor foi secretário num período em que se vivia a ebulição de Copa do Mundo, se vivia a ebulição das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos, e obviamente nesse aspecto havia muito dinheiro federal para obras, para tudo. Mas como é que o senhor sentiu a fazenda da cidade do Rio de Janeiro? São circunstâncias bem diferentes mesmo, né? Eu fiquei como subsecretário de 2009 a 2012, né, meados de 2012, e como secretário 4 anos e meio seguintes. São circunstâncias muito diferentes, quer dizer, a Prefeitura do Rio ela não tem esse histórico, né, do Estado, de atrasos, de autoendividamento, é uma situação financeira bastante diferente, e a economia do Brasil também nessa época era outra, né? Pegamos aí a fase do crescimento econômico. Mas, assim, o desafio de gestão, acho que em qualquer governo do país, qualquer governo grande, né? A cidade do Rio é uma cidade grande, ela, guardadas, né, as especificidades, é sempre enorme, né? Lá não era uma questão tanto vinculada a atrasos, mas havia um programa de investimentos, né, para se fazer na infraestrutura da cidade que era muito ambicioso. Isso obviamente demandava um trabalho muito grande de controle de despesas, de busca por receitas. Então, claro, a situação era outra, não era uma situação de dívida, de atraso, mas o trabalho é também muito grande, né? De gestão, de busca por espaço de investimentos, né? Então, e também essas questões que a gente lida, né? De complexidade tributária, né? O tamanho dos governos, a dificuldade de gestão pública, os incentivos para os servidores. Essas são questões análogas, que eu acho que no Brasil como um todo ainda não se resolveram, né? Então, era outra situação, sem dúvida, financeira, mas os desafios são em toda parte. Por falar em circunstância análoga, claro que a gente sempre falou, não, a Prefeitura do Rio vai bem e o Estado vai muito mal. O Estado do Rio, ele já tinha uma situação difícil. Mas isso chegava a impactar acaba impactando, porque, claro, o Estado também é um provedor de serviços no dia a dia da cidade, cabe ao Estado a segurança, o Estado... Na cidade do Rio de Janeiro, o Estado tinha uma rede de hospitais ainda grande, alguns hospitais foram municipalizados, até tendo em vista a situação precária do Estado. A área de educação superior, né, e média é do Estado. Então, assim, há muita convivência do poder público estadual e municipal. Eu acho que é muito ruim para o dia a dia de qualquer cidade quando um desses qualquer outro lugar do Brasil. E no Rio, acho que tem uma circunstância que foi uma cidade que foi capital, então, e ela foi Estado também. Capital federal. Ela foi capital federal, depois ela foi um Estado. Então é uma cidade que até 60 era Distrito Federal. Distrito Federal no Estado da Guanabara. Aí depois, durante 15 anos, foi um Estado. A cidade era um Estado sozinho, Estado da Guanabara. Aí depois virou a capital de um outro Estado que ela não tinha nenhuma convivência, assim, política, que era o Estado do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro não fazia parte do Estado do Rio de Janeiro. Continua sendo capital fluminense. Então, afeta. Eu morei no Rio em 69. 69, Copacabana ainda era aquela... Era a Avenida Atlântida era estreitinha. Estavam começando a fazer a drenagem para aterrar Copacabana. Para fazer o calçadão maior. Para fazer o calçadão. Bons momentos no Rio de Janeiro. Tenho saudades do Rio. Mas aí o senhor chega no Rio Grande do Sul. Mas o senhor vai chegar no Rio Grande do Sul
depois de que a gente traga essa mensagem que eu acho muito importante para todos nós porto-alegrenses. Você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha? Com o aplicativo Eu Faço POA, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. Nossa cidade já conta com sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso, meus amigos, que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus legítimos donos. Porto Alegre tem uma cidade com muitos pardais. Tem nessa cidade realmente um controle do trânsito. Mas o pardal não é apenas para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço POA e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Observe essas imagens que vamos apresentar a seguir, o vídeo relativo ao Faço POA. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço POA. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço POA, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Caro secretário Marco Aurélio Cardoso, aí o senhor é convidado pelo governador, vem antes a Porto Alegre para conversar ou já por telefone aceitou esta espinhosa missão de ser secretário da Fazenda no Rio Grande do Sul? Nós conversamos algumas vezes por telefone, né, por Skype, e eu aceitei nessas conversas. Depois eu vim aqui algumas vezes durante a transição, novembro e dezembro, mas já como tendo aceito o convite. Né? Perfeito. Nós conversamos na posse do novo governo, tive a oportunidade de abraçar e até dizer, olha, vou lhe chamar aí brevemente. Aí a gente deu uma pausa até o senhor se ambientar. Pois esta ambientação como foi? Eu até lhe disse antes do programa que a gente fica sempre com a pressão, porque o Rio Grande do Sul, de tempos, graças a Deus, idos, né, tinha uma rejeição por pessoas que vinham de fora, né? Isso desapareceu na vida do gaúcho. Tanto é que aqui nós elegemos, inclusive, uma governadora paulista, sem problema algum, não existe mais esse ranço. Mas o senhor chega no governo do Estado, na Fazenda Pública, como é que foi a recepção dos seus colegas? A recepção foi muito boa. Eu acho que, primeiro, como você bem colocou, né, quer dizer, eu também sou um servidor público, eu acredito na importância, né, de um serviço público bem feito. A gente precisa de pessoas, né, motivadas para trabalhar. O Estado passa, né, por uma crise já há muito tempo, então eu acho que isso também tem unido as pessoas, porque, né, acima de tudo tem que ser colocada uma solução para essa crise. Então eu fui muito bem recebido, eu vi pessoas de fato interessadas, né, em juntar esforços e receber, né, pessoas de qualquer canto que estejam dispostas a trabalhar junto. Eu acho que o objetivo de todos é o mesmo, então eu não... Muito pelo contrário, assim, eu acho que tanto na Secretaria de Fazenda como no governo como um todo, todas as conversas com a sociedade civil e no meu dia a dia, eu vejo as pessoas pelo contrário, né, de braços abertos e receptivas, né, a todos nós. Não se falava muito disso, de fato, né, de que... Pode ser que historicamente, acho que o Rio Grande do Sul, as estatísticas indicam que é um estado ainda que não recebe tanta gente de fora como outras cidades,
como outros estados, até pela sua E nós localização. mais exportamos do que recebemos. Os gaúchos também têm penetração em todos os lugares. Eu acho que a gente do vê... país e fora dele. Com certeza, isso são exemplos gigantescos. Então, eu não percebo nada relacionado a isso e também não fico pensando muito nisso, Claro, né? Eu acho que isso até porque não existe. Eu estou fazendo isso porque a gente sempre tem, pelos ganchos do passado, né? Alguma coisa de apreensão, mas pelo bem, não é por mal. Claro. Claro que todos nós torcemos para o senhor se dar bem aqui. E o Marco Aurélio Cardoso se dando bem na Fazenda, todos nós estaremos bem. Isso aí. A torcida é sua, pode ter certeza. Que de resto é nossa. Bom, obviamente o senhor fez o diagnóstico, fez uma radiografia do estado do Rio Grande do Sul. O que o senhor diria para os gaúchos que estão assistindo aí pelos 4 cantos do Rio Grande? Quais são os principais problemas que afetam a nossa economia? Olha, eu quero dizer que o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito forte, né? Sem dúvida nenhuma, ao longo de todos esses anos, se construiu uma economia diversificada, tem um setor agropecuário que é referência nacional, é um estado industrializado, né? Um estado conhecido também pelos seus serviços, pela força da cultura do estado. Então, assim, está tratando de uma terra muito forte economicamente e que tem o chamado capital humano, né? Que é esse termo que os economistas usam para falar das pessoas, também muito destacado a nível nacional. A gente pega as estatísticas, né, de sociais, né, do povo do Rio Grande do Sul, são extremamente elevadas para o padrão nacional. Tem uma cultura empreendedora aqui muito mais forte também do que na média nacional. Isso se mostra pelo destaque de empresas privadas que foram criadas aqui e que estão no mundo todo, mas até quando não estão fora do Rio Grande, aqui tem uma presença forte. Então, eu acho que há uma força econômica permanente, construída ao longo de décadas, que se destaca perante outros estados do país. A gente não vê muitos exemplos parecidos com aqui. Agora, eu acho que o governo... Isso aí tudo foi o bom que o senhor disse. Isso é a força que... Essa força que tem que prevalecer, sim. Essa força tem que ser alavancada, né? O setor público, né, do Estado, por circunstâncias, né, diferentes, variadas, que não me cabe aqui julgar, eu não vim para cá para fazer, né, um trabalho de história do Não existe governo. Problema, existe falta de solução. Mas é um Estado que foi acumulando soluções improvisadas, né, e foi ficando grande demais, né, para o tamanho da receita que tem. Então, e somado a questões como a demografia aqui se vive mais do que a média brasileira, isso é bom, mas o problema previdenciário, nos lugares em que se vive mais, ele é mais agudo. Então, de alguma maneira, o Rio Grande antecipou alguns dos problemas que sociedades mais maduras, mais avançadas têm, como no caso da Previdência, e acho que não se enfrentou, talvez, por circunstâncias diferentes, essa questão de que, né, as despesas públicas não cabem mais dentro da arrecadação que se tem. Se fez algumas soluções mais temporárias, mais extraordinárias, pega depósito judicial, pega uma operação de crédito, vende ações do Banrisul. Mas isso são soluções extraordinárias. Receitas extraordinárias fazem parte de qualquer empresa, qualquer governo, né? Tem uma parte de receita não recorrente. Mas elas terminam. Mas só não pode... Possibilidades. Elas terminam, você não pode também colocar despesas que vão, né, continuar acontecendo em cima dessas receitas. Elas podem só resolver situações temporárias. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. É um estado, claro, isso é conhecido nacionalmente, mesmo antes, né, de vir para cá, que é um estado cujas finanças públicas são das mais críticas do país. Isso é reconhecido nacionalmente, né? Não é uma circunstância de poucos anos para cá, né? E que, é claro, tem que ser enfrentada, a gente não adianta, mas não podemos também ficar capturados somente pela preocupação da crise. É preciso construir uma trajetória de desenvolvimento, de utilização do potencial privado que o Estado tem, né? Por isso eu acho que essa agenda, né, que a gente coloca desde o início, que não pode ser só uma agenda fiscal, tem que ser uma agenda de desenvolvimento, porque
é um estado que tem uma tradição de desenvolvimento. Portanto, com os estímulos E corretos... só o desenvolvimento vai aumentar a agir. base tributária, né? Senão não... Sem movimento econômico não tem arrecadação, né? A receita ela é em cima de uma atividade econômica existente. Esse é um desafio do Brasil como um todo. É claro que É que quando as corporações enxergam o Estado com mais dinheiro, quando dão um fôlego, já aconteceu várias vezes, aí a pressão dos corporativistas em cima do parlamento, do executivo, e acabam degradando tudo aquilo que poderia se chamar de investimento, criando um ciclo construtivo. Aí voltamos para o ciclo destrutivo. Ô Paulo, as sociedades elas fazem as suas escolhas de diferente maneira, por meio da democracia, por meio do voto, por meio das decisões, isso é legítimo, né? O que eu acho que a gente tem que fazer como país mesmo é amadurecer, saber que as coisas têm custo. Todos nós sabemos isso na nossa vida pessoal. O dinheiro tem limite, o dinheiro tem custo. Então, claro, sociedades que querem ter mais benefícios, né, mais gasto público, elas têm que financiar isso, né? Elas podem financiar isso por meio de dívida, por meio de impostos. O Estado do Rio Grande do Sul já tem uma dívida muito alta, ele não tem essa opção de mais dívida. Não tem mais capacidade de endividamento. O Brasil já está numa trajetória de endividamento que está assustando tanto os investidores aqui quanto lá fora. Então, isso também tem limite, né? Então, a via da eficiência pública, da contenção do gasto público se torna inevitável. Não é uma questão ideológica, nem é uma questão contra o setor público de maneira nenhuma, né? Mas a verdade... Não, é realista. É realista. Uma visão realista. A verdade é que, né, o que os estados estão se propondo a fazer não cabem mais com endividamento e não cabem mais dentro da arrecadação que se tem. Portanto, há que se fazer escolhas, porque senão a gente entra numa situação como a gente vive, né, em que o setor público, ele, ao invés dele alavancar, estimular, ele acaba servindo de âncora. Ele atrasa salários, ele precariza as estradas, a infraestrutura não funciona, quer dizer, fica querendo abraçar tudo e fazer tudo e não consegue nem entregar o básico. Eu acho que a realidade está se impondo, né? E eu não... E isso tem que ser dito. Essa é a realidade. Não adianta pôr sol com a peneira. Precisa ser dito, né? A gente não se trata de fato de... E nem retalhar o passado. O governo do Eduardo Leite, ele não vejo ele retalhar o passado, tirar tempo para criticar o que passou. Tá aí, a realidade é essa. Vamos queimar nosso fosfato. Claro, cada conjuntura histórica é uma. As escolhas que são feitas, às vezes, eternamente, podem ser apostas que alguma coisa vai funcionar e se não funciona, não podemos perder tempo julgando isso. Eu acho que é muito ruim. Eu antes de ser, né, secretário, antes de ser funcionário público, eu sou cidadão, né? Eu tenho o olhar do cidadão dentro de mim porque todas as outras circunstâncias são temporárias. A gente se aposenta um dia, a gente deixa cargos um dia. O que a gente nunca deixa de ser é cidadão da cidade que a gente vive, do país que a gente vive. E como cidadão, eu digo que é muito ruim quando a gente assiste governos que eles assumem para brigar com os anteriores, para ficar marcando posição. Isso é uma perda de tempo para a administração, né? E a população, ela faz o seu julgamento na eleição. O momento dela se pronunciar é na eleição. Ela já se pronunciou, qual foi a escolha que ela fez? Eu acho que cabe aos governantes sentarem e executarem, tentarem executar. Eu acho que o governador é muito, assim, preciso nisso, né? E eu acho que esse é o espírito público. Porque a preocupação com, né, a gestão é o que, de fato, cabe a quem foi eleito, né? E não ficar perdendo tempo nessas comparações e superações. A gente lá na Fazenda está totalmente imbuído, né, desse espírito. Minha preocupação, o que tem de bom, que já funciona, a gente mantém, a gente amplia, a gente melhora. O que não deu certo, a gente altera. Não há nenhum apego à autoria. A gente tem tanto problema que eu acho que deve deixar as vaidades das autorias de lado, né? Dar seguimento ao que foi feito de bom. Claro. E o que foi feito de ruim tem que corrigir. Por exemplo, esse aplicativo que nós lançamos, né, o Menor Preço Nota Gaúcha, né, que a gente oferece para a população a possibilidade de ela fazer pesquisa de preços, né? No seu celular, você baixa o aplicativo, você pode fazer uma pesquisa de preço das compras. Parabéns, isso aí é excelente. Então, e como é que a sociedade opera isso? Pois baixa,
nas lojas virtuais, né, de todas as tecnologias de smartphone, a pessoa baixa o aplicativo, chama Menor Preço, Nota Gaúcha, e uma vez, né, baixado o aplicativo e cadastrado na Nota Gaúcha, a pessoa pode consultar, por exemplo, quero saber o preço de um produto tal mais perto de mim, né? Claro que ele não é um aplicativo de compras, ele é apenas um aplicativo de referência. Com base nas transações feitas com notas fiscais, na Nota Gaúcha, a gente tem essa base de dados. Eu sei por quanto foi comprado um leite em pó, né? E aí o consumidor ele pode fazer pesquisas com base em região que ele está. Eu quero aqui num raio de 1 quilômetro mais perto de mim, de onde eu estou no momento. Ou eu quero saber nas últimas 24 horas. Então, enfim, tem várias possibilidades de pesquisa e ele tem uma referência. Claro que não significa que no momento que ele vai na loja, aquele preço ainda esteja lá. Mas é uma referência. Mas eu fiz menção ao Menor Preço porque é um aplicativo que nós lançamos no Dia Mundial do Consumidor, né, na primeira quinzena de março, e que já era uma ideia que estava em desenvolvimento, não foi um aplicativo criado em apenas 2 meses. Ele já existia, a administração anterior já estava desenvolvendo, então era uma ideia que estava praticamente pronta, nós concluímos o desenvolvimento e colocando no ar. Então, isso é um exemplo de uma coisa que já estava em andamento, estava praticamente pronta, né? E está pronta, terminamos ali e colocamos no ar, né? E todas as iniciativas já existentes serão nessa linha, né? Não dá para jogar tudo no lixo e começar do zero a cada 4 anos. Certamente isso não interessa para a sociedade. Seguinte, que um sucesso, 393 WhatsApps já tem aqui. Né? Eu estou olhando alguns por cima, o senhor já imagina em que sentido está indo a coisa. Nós temos tantas coisas para tratar, mas eu tenho que dar atenção para esta ótima notícia para quem quer empreender e também para quem está pensando em ser empreendedor. Você sabia que o Sebrae do Rio Grande do Sul disponibiliza diversos cursos online para que você acesse quando e onde quiser? É isto mesmo, acessando sebrae-rs.com.br você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio ou para colocar uma nova ideia em prática. E as inscrições, importante isso, hein, são gratuitas, tudo pensando para que você se prepare melhor e encare novas oportunidades. Acesse sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos já existentes. Nós temos uma quantidade enorme de faculdades, 336 faculdades em todo o país, 450 mil profissionais em atividades. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. Lembrando que a Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Carmener chilenos, tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Olha que a Vinhos do Mundo hoje à tarde lançou o Cascal Porte Clássico, 40 anos, safra 2004 a 2017. Espetacular. O Weinert Tonel, o único número 183, Cabernet Franc. Weinert Tonel, único 111 Malbec. Cavas de Weinert, Cast Selection, Weinert Merlot e Weinert Malbec. Tudo lançado hoje na Vinhos do Mundo. Uma degustação, infelizmente, não consegui, estava em meio ao programa. E a especialista que estava aqui, a Iduna Weinert, né? Da Weinert, obviamente, que veio lançar os seus vinhos por aqui. Então, você vai encontrar numa das lojas da Vinhos do Mundo todo este aparato em vinhos de altíssima qualidade para atender você.
E atenção, cooperado Unicred, conheça esta grande facilidade que vai fazer o seu negócio prosperar ainda mais, antecipando assim o 13º para que você atenda seus colaboradores e quite os salários com tranquilidade. E no fim do ano, evite descapitalização e alteração no fluxo de caixa. Converse com o seu gerente de relacionamento Unicred e faça uma simulação. Unicred é que todo mundo prospera e vence. E agora vamos ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Ernesto Ornelis, do Clínicas, o mais premiado oncologista brasileiro no exterior, o Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Querem saber qual é uma das maiores causas de morte na entrada do século XXI? Obesidade. Isso mesmo. A obesidade é uma das campeãs como causa de mortalidade nesse novo século, aumentando o risco de morte por doenças do coração, artérias, câncer e tantas outras. E os novos gordinhos não são das classes sociais mais elevadas. São, na maioria, das famílias de baixa renda, que tomam diariamente refrigerantes açucarados, comem muito carboidrato, massa, pão, doce, os terríveis fast food e os saquinhos de salgadinhos cheios de sal, farinha e gordura. Atenção, senhores pais e responsáveis pelas crianças de nossa comunidade. Olho vivo na dieta. É muito melhor comer a comida caseira, variada, peixes, verduras e frutas frescas, sucos naturais, do que essa montanha de açúcar e gordura que os seus filhos ingerem todos os dias. Secretário Marco Aurélio Cardoso, da Fazenda do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem problemas por todos os lados. E o principal deles, ao menos entendo eu, e acho que entende a sociedade, é o regime de recuperação fiscal, que tem que ser aprovado de qualquer maneira, senão inviabiliza a administração. Para isso, tem temas de casa a ser construído. E não adianta ficar naquele sonho da recuperação de uma lei que não vai acontecer, não foi regulamentada, que nós aplaudimos no passado, que foi a Lei Candir. Ela não vai ser concretizada. Isso pode ter certeza, até porque o próprio Poder Central não vai deixar. Então nós ficamos nessa ansiedade que vamos recuperar. Tem gente que diz, não, tem que recuperar os débitos que os sonegadores têm com o Estado. Também é lenda, a maior parte das empresas estão fora, já não existem mais, não tem de quem cobrar. Então, contar com isso é contar com o impossível. Não sei se o senhor concorda comigo, mas dentro dos temas da recuperação que o Rio Grande do Sul precisa passar e ter a concordância do Ministério da Economia, do Poder Central, eu acho que nós estamos bem encaminhados, sem aquela ameaça que pairava de ter que privatizar o Banrisul. Então eu gostaria que o senhor primeiro se pronunciasse a respeito da nossa recuperação. O regime de recuperação fiscal é, de fato, muito importante para o Estado, porque, como você bem colocou, né, se nós tivermos que pagar no horizonte atual, né, nos próximos exercícios, a parcela, a prestação da dívida com a União, isso causaria um transtorno no fluxo de caixa do Estado inadministrável, né? A gente está falando de quase 4 bilhões de reais a mais em pagamentos dessas prestações que o Estado teria que fazer. Isso são vários meses, né? 2 meses e meio de salário, equivalente a 2 meses e meio de salário dos servidores, né? Do Poder Executivo. Então, não há condição da gente, de fato, voltar a pagar essa dívida num prazo curto. Então, a lei que existe, né, atualmente é do regime de recuperação fiscal, e que eu diria que ela não é nem propriamente uma imposição. Temos uma liminar aí que a gente não pode esquecer. Temos uma liminar, a gente não está pagando a dívida há quase 2 anos por conta de uma liminar que tem por base, né, os esforços de aderir ao regime de recuperação fiscal. E eu digo que, assim, esses esforços para aderir ao regime de recuperação fiscal, eles são, em grande parte, esforços que o Estado deve fazer mesmo, não é nem por causa do regime. A gente está falando, de fato, de uma situação insustentável, né, nas finanças públicas do Estado. Se a gente botar a prestação da União, né, que a gente deveria pagar esse ano, e ainda o pagamento de precatórios que teria que ser feito para, né, acabar em 2024, que é o que manda a emenda constitucional atual, a gente estaria falando de uma falta de recursos que chegaria a 5 folhas de pagamento. Então, se eu olhar friamente para o Estado, se eu fosse analisar o Estado como se tivesse olhado um balanço de uma empresa assim, sem liminares, faltariam 5 meses de salário.
Então, a situação, ela é difícil e ela requer, sim, um ajuste. Até porque, agora, claro, nós não temos uma liminar para os precatórios, temos uma liminar para a dívida, que é para ter um horizonte de tempo até a gente chegar lá. Mas um dia essa dívida precisará ser paga, né? Seja a de precatório, seja a da União. Então, a gente não adianta, eu acho que insistir, né, em alternativas que apenas contornem, né, os problemas, porque chega uma hora, como se chega agora, né, em que os problemas não podem mais ser contornados, eles precisam ser enfrentados de frente. E a adesão ao regime, ela demanda, né, uma série de esforços, mas eu repito, os esforços que o Estado está colocando ali para aderir ao regime, eu acho que são positivos para o próprio Estado. As 3 empresas que vão ser privatizadas, o Ministério da Economia já deu aquiescência a elas? Esse aspecto está tranquilo? Não. Dentro das metas propostas? O plano, quer dizer, nós temos mantido um contato com, né, com o Ministério da Economia e com o Tesouro Nacional permanente, assim, desde o início do ano a gente retomou as negociações, o governador já esteve lá também um par de vezes. Formalmente, as leis obrigatórias, elas estão, né, atendidas, boa parte foi aprovada, inclusive, na gestão anterior, né? A maior parte das leis obrigatórias de adesão ao regime. Essas 3 privatizações, as leis aprovadas, elas são medidas também obrigatórias para o regime. E o que nós precisamos agora, e é o que a gente tem intenção de concluir nesse segundo semestre, é fechar toda a matemática do plano, né? Porque o que é o regime de recuperação fiscal? Ele é uma projeção de cenário para os próximos 6 anos. Como é que ficarão as receitas e despesas do Estado para os próximos 6 anos se nada for feito, né? Isso gera, né, déficits, e aí você tem que colocar no plano... investidores. E aí você tem que colocar no plano medidas para que esse déficit não aconteça. E aí, digamos assim, em troca disso, a União posterga o pagamento e ela possibilita operações de crédito que adiantem essas medidas. Então, o que falta, Paulo, na verdade, é a gente fechar todas as medidas, né, inclusive algumas que irão para a Assembleia ao longo desse segundo semestre, como o governador já mencionou, e que a matemática do plano feche, né? Então, agora é uma questão de negociação mesmo do plano, né? Perfeito. Agora, o senhor já imaginou se o Senado da República não resolver a situação da Previdência dos estados e municípios, o que acontecerá? Eu acho que, eu te diria... Eu acho que é um crime, na realidade, não fechar lá em Brasília isso. Transferir isso para estados e municípios é um crime. Ao menos eu entendo assim. Eu acho que a questão de previdência, uma coisa que é importante, né, as pessoas entenderem, ela é dinâmica como a própria vida, né? Quando a gente pensa... Outro dia eu vi uma notícia num jornal, que é aquelas colunas há 100 anos, né? Então, aquelas colunas de jornal há 50 anos. Sim. Então, a coluna há 100 anos desse jornal, a manchete do jornal há 100 anos atrás era assim, incêndio na região tal, bombeiros resgatam idosa de 42 anos. Essa era a manchete do jornal. Idosa de 42 anos, né? Então, 100 anos atrás, 42 anos era uma idosa. Hoje é uma jovem. Como se chamaria uma pessoa de 42 anos, né? Um homem ou uma mulher, não importa. Jovem. Então, quando se iniciou, né, as coberturas previdenciárias no século passado e retrasado, era isso. A gente estava falando de uma população que, aos 42 anos, era chamada de idosa. Então, à medida que as pessoas vão vivendo mais, isso é bom. Tem como contrapartida que você tem que rebalancear o tempo de vida que a gente trabalha do tempo de vida que a gente fica aposentado. Chega a ser um desperdício, né? Hoje as pessoas têm extrema qualidade de vida, têm experiência, né? Desperdiçar, seja no setor privado, seja no setor público, a experiência de pessoas, né? Aos 50 anos, aos 55 anos, isso é importante que as pessoas entendam. Isso tem um impacto, inclusive, para a produtividade, para a riqueza do país, porque a gente põe as pessoas que poderiam estar com a sua experiência, liderando iniciativas, né, inteligentes ainda, fortes, elas deixam, né, de dar essa contribuição para a sociedade. Infelizmente, nós temos uma cultura que as pessoas começam a trabalhar pensando na aposentadoria. E isso tem preço. Então, tem gente que entra no serviço público, faz um concurso
imaginando que vai se aposentar aos tantos anos de idade, que vai ter um benefício integral. Enfim, lamentavelmente assim. Mas eu diria que isso assim, eu nem levo essa questão para o lado pessoal, não, eu né? Que estou levando. Aí nem não é o julgamento. senhor, eu estou levando. Não, claro. Mas eu digo do ponto de vista de olhar mesmo frio, assim, não, a gente não consegue pagar essa conta. O Rio Grande do Sul não consegue pagar essa conta e o país não consegue. Eu acho que essa questão de estados e municípios, ela não é nem especificamente do governo do Rio Grande do Sul, claro mas não. ela é nacional, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai virar uma carnificina se isso cair na mão dos estados e municípios. Pode escrever. O que vai acontecer, né, se isso de fato não continuar da maneira? Quer dizer, eu acho que vão existir, né, locais em que vai se fazer esforços, né, de aprovação, até pela situação mais crítica, mas outros, imaginar que todos os municípios do país vão mexer nas idades, né, das suas categorias. Pelo contrário, vai ter locais que vão melhorar o benefício. Vai acontecer ainda há isso. esse risco. Já aconteceu agora, na própria reforma da Previdência lá em Brasília. Já aconteceu. Baixa a idade de 55 para 53 anos. E aí o que acontece? Locais em que a situação não é tão aguda, ela vai piorar aí até o momento que isso vai se tornar mais uma crise. Algumas perguntas aqui, tem coisa que angustia, claro, a sociedade. Está aqui, Paulo Sérgio, pergunta ao secretário quando vou poder dizer para minha família que as minhas contas vão ser pagas porque recebi meu salário em dia. O Paulo de Porto Alegre está perguntando. Olha, essa é uma situação que o senhor sofre com isso? Nos aflige, né, imensamente. O governador outro dia até pediu desculpas, né, e eu tenho o mesmo sentimento realmente de pedir desculpas, embora seja uma situação que a gente já vive há muitos anos, e é preciso que as pessoas entendam que é muito difícil reverter esse ciclo, né? Porque veja bem, a gente iniciou o ano praticamente com 2 meses atrasado, né? O 13º parcelado e o mês de dezembro. É extremamente desafiante quando você pega a arrecadação de um mês e ela, na verdade, está pagando as despesas de meses anteriores. Então, isso, de fato, não é um ajuste rápido para fazer. O governador, ele todo o tempo, né, tem dito, né, do esforço da nossa meta de concluir até o final do ano, e a gente tem dito que a gente mantém essa meta porque a gente tem medidas que, se funcionarem, a gente acredita que é possível. Essa é uma angústia nossa, pelo lado pessoal e pelo lado também que isso afeta a sociedade como um todo, mas até agora foi impossível. Lá de Erechim, Jorge Lisboa Goelzer, o ilustre secretário, quando assumiu aqui no Rio Grande do Sul, conhecia a situação, trouxe propostas para enfrentamento à dura realidade, alguma já aplicada, o que espera? Eu conhecia, eu trabalho, né, com finanças públicas há muito tempo, né, como eu mencionei, fui secretário, estou no setor público há 15 anos, e os problemas do Rio Grande do Sul não são únicos do Rio Grande do Sul, tá? A situação aqui é especialmente aguda, mas coisas que acontecem aqui, né, acontecem em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, então não é uma situação única do Estado, o que de alguma forma é até bom, porque essa questão dos estados ela se tornou, como a gente diz, generalizada, sistêmica, então não é um problema que pode ser deixado de lado, né? Então eu conheci a situação, a gente tem um plano de ajuste, né, que já foi, né, comunicado, não tem uma solução única, não é a adesão sozinha que vai resolver, a gente precisa estimular a atividade econômica, precisa... O senhor espera uma reforma tributária rápida, ágil? Eu espero que sim. Olha, eu costumo dizer, a gente completamos há pouco 25 anos do Plano Real, né? Que foi o resultado de uma série de tentativas de acabar com a inflação. Eu costumo dizer que, posteriormente, né, o Brasil conseguir controlar a inflação, as empresas tinham setores de planejamento financeiro, no sentido monetário, maior do que o seu próprio negócio, porque era 30% de inflação ao mês, lojas de varejo eram verdadeiros bancos, os próprios governos ganhavam com a inflação. Continuam verdadeiros. Se atrasava... Ganham mais na atividade, ganham menos na atividade fim, mas havia e mais na atividade o dinheiro não tinha valor, né? Então você não conseguia ter a referência do dinheiro. Então as empresas acabavam... O que aconteceu? Quando acabou a inflação, até demonstrou a ineficiência de muita gente. Eu acho que hoje em dia, com o tributo, a gente tem uma coisa parecida. As empresas perdem mais tempo tentando entender como que elas pagam o tributo do que pensando nos seus produtos. Estruturas fantásticas para
Para não ter problemas com eu o acho fisco. que a reforma previdenciária é fundamental para o país, né? Não entrar numa situação de caos fiscal, mas a reforma tributária para o crescimento econômico Sidney, de Novo Hamburgo, igualmente. os secretários se revelam uma pessoa gabaritada. Agora eu faço a pergunta, o que adianta uma pessoa gabaritada num estado falido? Está dizendo aqui. Bom, Olha, eu acho que agradeço pelo elogio e eu acho que pessoas fazem diferença sempre, e não sou eu sozinho, né? Toda a equipe, a liderança do governador, os demais secretários, os funcionários. Se a gente acreditar que as pessoas não fazem diferença, eu acho que não sobra mais nada, né? Boa noite, Paulo Sérgio. Por que a bancada está só com um integrante hoje? Eu expliquei no início do programa. É a primeira vez que estamos ouvindo o secretário. Hoje é o secretário com a responsabilidade fantástica, né? Porque ele está dirigindo a Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, que não é uma tarefa fácil. Nós precisamos ouvir. O ITE está se revelando pouco tempo para fazermos isso, né? Então já quero lhe convocar para um outro programa para a gente evoluir. Claro. Eu precisava conhecer um pouco da sua história, os telespectadores também, e entender, né, a sua capacidade, né, intelectual que existe, que está aí. O senhor tem uma excelente formação, é um homem também que vem da atividade pública, né, vem do BNDES. Até nós conversávamos sobre o BNDES, o senhor é a favor, até depois já vou lhe perguntar, o senhor é a favor de abrir a chamada caixa preta do BNDES? Eu acho que os recursos públicos, toda a política pública tem que ter transparência. O quadro técnico do BNDES não tem absolutamente nada a esconder, né? O senhor acha que pode ser revelado isso? É uma instituição altamente gabaritada, né? Que tem serviços ao país das mais variadas formas. É um agente de política pública do governo. O BNDES não faz política pública, né? Um banco de desenvolvimento. Dinheiro entesourado, dinheiro do Tesouro. Quem define a política econômica não é o BNDES, né? O governo central. E ele já fez programa de privatização desde os anos 80, já fez mais oferta de crédito, já fez... Enfim, o banco passou pelas diversas fases que a política econômica do país passou e passará por tantas outras. É uma instituição exemplar à disposição dos brasileiros e tudo que puder ser mostrado quanto a isso, eu acho que será ótimo. Nós vamos agora ao ponto final, com Gimo qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Olha, 543 WhatsApps chegando aqui, uma infinidade de questionamentos aqui. Paulo Sérgio, este secretário é grande, ele tem se revelado um excepcional secretário das Fazendas, dos melhores que já vi. Um elogio aqui do Marcos Reynoso. Muito obrigado, Marcos. Zoila Brum de Porto Alegre. Acho incrível a visão das pessoas de fora do Rio Grande do Sul. Elas têm uma excelente visão do nosso estado. Infelizmente, nos últimos tempos, o que mais se sobressai é um estado tomado por corporações corruptas, fazendo pressão sobre a classe inteligente e trabalhadora. A justiça é uma vergonha, assistimos promotores defendendo e prometendo coisas que não devem, o que temos de bom acaba perdendo a visibilidade. Parabéns pela escolha desse secretário, defendendo e protegendo o Rio Grande, mesmo não sendo o Rio Grande. A Zoila Brum. Obrigado, eu reforço isso, eu acho que a gente... E eu estou pegando aleatoriamente, que não estou escolhendo coisa para elogiar. Isso é um fato, assim, nós temos que apostar, né, no crescimento, porque é ele que vai fazer o ajuste fiscal também, senão a gente só aprofunda a crise também, né? Paulo Sérgio pergunta para o secretário qual é a posição dele com relação às diferenças de impostos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se ele acha justo que em Santa Catarina as alíquotas sejam menores que as nossas aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, já perdemos toda a indústria cerâmica daqui, que não é do seu tempo. Isso é coisa de 15, 20 anos atrás, foi tudo embora. O calçado da mesma forma, justamente fugindo dos elevados impostos aqui no Rio Grande doSul. Como é que o senhor tem essa visão de perdermos tanto? O João Moura de Juí. Todo o Estado se manifestando aqui. Sim, sim. Não, João, agradeço a pergunta. A gente tem uma preocupação de revisão, sem dúvida nenhuma, na área tributária. Eu acho que tanto do ponto de vista da simplificação, do que a gente puder fazer. Nós lançamos um programa chamado Receita 2030, que são 30 medidas, né, de renovação da Receita que a gente quer fazer ao longo desses 4 governos.
E eu acho que eles passam pela simplificação que a gente puder fazer, independentemente da reforma tributária nacional. A gente quer fazer a nossa parte. E, sem dúvida, uma coisa que a gente tem que fazer, né, é entender, de fato, qual é a carga tributária do Rio Grande do Sul, como é que os setores estão posicionados frente aos estados com os quais a gente mais compete, né, e ter uma inteligência fiscal, né? E para isso é importante diálogo, né? A Receita ela não pode ser totalmente voltada para dentro, né, porque o dia a dia, né, dos empresários, da sociedade, de todos os portes possíveis. A gente tem que ouvir, a gente tem procurado fazer isso, tem ocorrido diversas mesas para a gente conseguir entender os pleitos. É claro que a proposta tributária ela é da Receita, né? Os impostos eles são monopólio do Estado, mas isso não deve se traduzir numa barreira em que não haja diálogo e não haja entendimento. A gente tem que promover o desenvolvimento. Então, nós temos observado, por exemplo, Santa Catarina fez um esforço de retirar muitos produtos, né, da substituição tributária. Foi um caminho que a gente já observou e que a gente já disse que vai fazer o mesmo em diálogo com os setores. Olha, né? O que está dizendo aqui o nosso telespectador. Acho que pena ele não botou o nome, até muito boa a colocação dele. Quando é que o governo vai reunir setores empresariais do Estado, moveleiro, metal mecânico, calçadista, comércio, supermercadistas, para buscar ideias que as empresas não saiam daqui e ampliem seu investimento no Estado? Isso sim precisamos, principalmente o calçadista, extremamente empregador. O setor frigorífico também é abandonado pelo governo. Disso é que precisamos, secretário. Olha, nós temos feito várias mesas, alguns desses setores, inclusive, já estão em diálogo direto com a Receita Estadual, seja por meio de associações mais gerais, seja por meio de associações setoriais. A gente está fazendo isso, né? E qualquer associação que sinta, né, que ainda não teve a sua chance, deve procurar o gabinete da Fazenda e o gabinete da Receita, e eu mesmo aberto as portas para isso, porque a gente quer entender todos os setores. Isso é difícil de fazer, quer dizer, quando a gente tem às vezes uma trajetória histórica de muitos anos, não é em poucos meses que a gente faz, até porque uma das coisas da reforma tributária é importante que ela se torne menos complexa, né? Mexer em tributo hoje é um emaranhado tão grande que às vezes você sabe qual é o problema e não consegue resolver. Mas eu quero enfatizar isso, né? Diálogo com o setor empresarial para entender quais são as questões é uma coisa que a gente tem feito reconhecidamente, e qualquer associação, né, que sinta que ainda não teve voz, por favor, procure lá o gabinete da Secretaria que a gente vai. Boa noite, parabéns pela entrevista com o secretário da Fazenda, ele é excelente. É muito bom saber que ele trabalha como cidadão. Se todos pensassem assim como ele, não estaríamos nessa crise. Enfim, agradeço, mas eu acho que isso E eu não estou pensando, daqui a pouco eu não estou escolhendo WhatsApps para enaltecer o secretário. Eu não estou pensando aqui aleatoriamente nestes 619 WhatsApps que já chegaram aqui. Paulo Sérgio, pergunte ao secretário Marco Aurélio Santos Cardoso quando será assinado o decreto que deixa facultativo a complementação da substituição tributária em nosso Estado, pois esta está inviabilizando a atividade econômica das empresas. Essa questão da substituição tributária é bastante complexa, a gente tem consciência disso, né? É um tema um pouco, né, até hermético, mas tentando simplificar. Houve decisões, né, do Supremo Tribunal Federal que alteraram a sistemática da substituição tributária, que é um modelo de recolhimento do ICMS mais simples, e isso acabou levando, né, a uma decisão aqui no Rio Grande do Sul, ainda em 2018, de alterar essa sistemática, tentando seguir essas decisões judiciais. A gente sabe que isso tem sido, inclusive, uma das principais frentes, né, de conversa. A gente sabe que isso causa, né, um efeito muito grande, especialmente em alguns setores específicos. A gente está revendo até se esses setores devem estar ou não na substituição tributária. Agora, o que a gente, de fato, não pode fazer é abrir mão de uma receita que juridicamente, judicialmente está sendo questionada. Então, a gente sabe da dificuldade, mas a gente, às vezes, né, não pode atender as coisas na rapidez que se desejaria. Secretário, de aniversário hoje o nosso deputado federal e secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho, a desembargadora, já mandamos um abraço para ele, já cantei o parabéns para o nosso querido secretário Covatti Filho, grande figura. A desembargadora Lúcia de Castro Boller, o nosso presidente da Associação Góis Mercados, o Antônio César Longo, a Suzana Cacuta, hoje também de aniversário, um beijo para a Suzana, entre tantos, né? O Sérgio Faraco, a Vanessa Montovani,
Cláudia Mello, Clarinha D'Alegrave, viúva do nosso Arthur D'Alegrave, ex-presidente do Inter, Roger dos Reis, nosso glorioso colega aqui da Rede Pampa, programador musical, o melhor do Brasil, Simone Salvatório, Eduardo Fetter, entre tantos aniversariantes que nós temos aqui no dia de hoje. Em outras palavras, o governo federal dá o calote através da Lei Candir, mas não aceita calote no geral. Estamos mal arranjados, secretário. O Álvaro está dizendo. E eu estou lhe facultando agora para o senhor se despedir dos gaúchos momentaneamente. O senhor vai voltar logo aqui, se nos permitir. O senhor foi nota 10 aí, parabéns. Muito obrigado, agradeço muito. Voltarei muitas outras vezes e quero dizer que eu estou, apesar do desafio, né, estou muito contente de estar aqui no Rio Grande do Sul, porque eu costumo dizer, às vezes, o mais importante é com quem a gente trabalha, até com quem a gente compartilha as coisas, não exatamente o quê, né? Então, o desafio é muito grande, mas a liderança do governador, os colegas secretários, a equipe, né, que eu encontrei aqui na secretaria e nas outras secretarias, eu estou muito motivado, né? A crise é difícil, a gente não vai ser portador só de boas notícias, não adianta a gente promover aqui uma esperança de um paraíso que é impossível, mas eu acho que sim, há um plano em execução, com paciência e com resiliência. Tenho certeza que o Rio Grande do Sul, ao longo do tempo, vai recuperar uma situação, né, mais confortável para as finanças e a sociedade vai ver os benefícios disso. Eu costumo dizer, né, o que interessa é a sociedade. O governo tem que caber dentro da sociedade, não o contrário. Né? A gente tem que ter essa noção. Né? O que tem que funcionar é a sociedade. Porque é isso, nós somos as pessoas, todos nós, inclusive os funcionários públicos. Então não é o governo que tem que, né, ser o líder da situação. Ele tem que caber dentro da sociedade. O Roil, olá, Paulo Sérgio, meus cumprimentos pelo convite, secretário Marco Aurélio. Gostaria de saber dele como ele vê o entendimento com o presidente Bolsonaro, se as medidas do presidente até agora estão facilitando a reabilitação e o crescimento dos estados. Um abraço ao ti e ao nosso jovem secretário. Roil. Agradeço pelo abraço, retribuo. Eu acho que a reforma da Previdência, né, é extremamente importante, né, para todos, não é só para os estados, é importante para o país. Eu vejo um programa bastante importante de concessões da área de infraestrutura, acho que está se visualizando muito investimento para o país, né? Espero que a reforma tributária caminhe, enfim, acho que há uma agenda econômica que, sem dúvida, vai favorecer a todos, inclusive aos estados, né? E no que tange especificamente aos estados, houve também uma nova lei, né? Não se aplica tanto ao Rio Grande do Sul, mas um auxílio a outros estados não tão endividados, que eu acho que também vai ser importante. Eu acho que há hoje uma consciência de que esse problema dos estados é tão generalizado que não dá para fingir que ele não existe e empurrar, né, para frente. Olha aqui a pergunta do Luiz Henrique da Cruz Cabreiro. Pior que tem tanta gente que acredita nisso. Por que não parcela os salários do Legislativo e do Judiciário? É medo de ser empresa? Ele não pode fazer isso, é outro poder. Poder Judiciário é outro, Poder Legislativo é outro. Nem no Tribunal de Contas ele pode mexer, no Ministério Público da mesma forma. Isso aí é resolvido com os duodécimos que vão para lá e estão obrigados a ir, sim. Se não botar o duodécimo lá, o que acontece? Essa questão dos outros poderes, a gente tem nessa gestão a preocupação de fazer coisas que sejam sustentáveis e não medidas assim que possam parecer, né, temporárias e que não funcionam. Temos 2 exemplos aqui de como o Poder Executivo se posicionou, né? Não é uma questão de medo, né? Na questão do aumento do teto, por exemplo, né, o Estado do Rio Grande do Sul, o Executivo questiona judicialmente no âmbito do que ele pode fazer. É coisa que o governador Eduardo Leite não tenha medo. Ele é corajoso. E na questão da LDO também o Executivo apresentou sua proposta, né? Mas eu acho que é importante. Então, assim, eu acho que a questão tem que ser decidida nos momentos que funcionam. Agora, eu quero reconhecer, a Assembleia votou os projetos que o Executivo mandou, isso faz parte do ajuste fiscal. O Judiciário é parceiro do ajuste fiscal em várias outras alternativas. Então, a gente não deve tratar essas coisas dessa maneira. 655 WhatsApps. Um recorde aqui. Parabéns, secretário. Obrigado. E que bom. Os que eu pensei aqui elogiando. É claro que tem muita gente que se queixa aqui dos salários atrasados, parcelados, que não deixa ninguém confortável. Quero agradecer a sua presença aqui, deixar os nossos microfones e câmeras para que o senhor possa ver outras vezes aqui, se comunicar com o Rio Grande.
né? Afinal, o Rio Grande é feito de pampa. Não é? O senhor já aprendeu essa também, né? Sei. Que o Rio Grande do Sul é feito de pampa. Exemplo da Argentina, do Uruguai, nós somos muito gaúchos, por sinal. E a Vera Armando hoje feliz da vida, o seu Internacional ganhou ontem, tá? No Uruguai, em pleno Central Park, no Uruguai. Parabéns, Vera Armando. Vem aí o Jornal da Pampa, que de Porto Alegre é o comando dela, do interior os nossos colegas. Muito agradecido ao secretário Marco Aurélio Cardoso, da Fazenda do Rio Grande do Sul, que virá outras vezes aqui conosco, tenho certeza disso. E estaremos aqui novamente amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.